Voltamos com Manhã da Piedade e o tema ainda é finados. Eu estou recebendo aqui a Isabel Pereirinha, que vai conversar conosco. Ela é do setor de cerimonial da Metropax. Olha que interessante, a Metropax tem um cerimonial, né, que é muito importante, esse cerimonial, para os sepultamentos, para os velórios, para as coisas que a Metropax, né, tem e que oferece à população, oferece às pessoas que usam, né, o serviço da Metropax. Isabel, bom dia. Bom dia, sim. Tudo bem? Bom dia, espectadores. Pois é, quando a gente fala de cerimonial, nós falamos naquilo que a Metropax faz, principalmente no dia de finados, não é isso? Isso, cerimonial é um setor que é um diferencial da Metropax e nós cuidamos de todas as homenagens que a família deseja fazer para aquela pessoa que ela perdeu, para aquele ente querido. Né? E em finados ainda mais especial. Né? A Metropax ela tem uma parceria com a Arquidiocese há mais de 8 anos, em que nós montamos toda uma estrutura para receber os visitantes dos cemitérios, tanto de Belo Horizonte quanto de toda a região metropolitana. Sei. Né? Esse ano nós atuaremos em 11 cemitérios. 11 cemitérios? Isso, Belo Horizonte, Neves, Santa Luzia e Ibirité. E nesses cemitérios, nós montamos um espaço da Metropax, que nós chamamos de espaço de acolhimento, né? Onde são oferecidos um lanchinho mais breve para aquelas pessoas, né, que vão ao cemitério para prestar as homenagens, aferimento de pressão, acolhimento psicológico, né? Esse ano nós estamos com 2 parcerias importantes, uma com a Newton Paiva, com os estudantes de psicologia, Sei. e eles estarão no cemitério da Paz e do Bonfim para fazer o acolhimento psicológico dos visitantes, daquelas pessoas que ficam mais emocionadas nesse dia. E com a Faculdade de Enfermagem da UFMG, que os alunos da Escola de Enfermagem farão aferição de pressão, né, para aquelas pessoas que não se sentirem bem. A emoção aflora muito nesse dia, né, diante da perda que ocorreu, visitando os jazigos daquelas pessoas que eles amavam. Aliás, então, nós temos até aí alguma imagem, né? Sim. Do ano passado, né? Desse trabalho que a Metropax fez no cemitério da cidade. Vamos vê-lo, né? Isso. Essa tenda maior é a tenda da Arquidiocese de Belo Horizonte, Sei. que é um parceiro nosso. Onde são né? celebradas as missas, Isso, né? são celebradas todas as missas, né? Em média, cerca de 4, 5 horários Sei. em cada cemitério. Sei. Esse espaço é o nosso espaço de acolhimento, né? Onde nós fazemos todo o acolhimento dos visitantes, com uma homenagem especial. Ano passado foi feito, nós veremos aí, esse ano nós faremos de novo a revoada de balões, onde as pessoas deixam um nome, uma mensagenzinha para aquela pessoa que ela amava e que não está mais aqui. Isso. Nós trabalhamos com o poder da música, né, em acariciar os corações mais emocionados. Então nós fazemos todo um trabalho nos cemitérios para que haja o acolhimento de todos os visitantes que lá estarão. E que hora que começa esse trabalho da Metropax? A hora que os cemitérios abrem as portas? Isso. A programação dos cemitérios de Belo Horizonte este ano é de 7 às 17. As primeiras celebrações em alguns dos cemitérios é às 7h30 da manhã. Pela Arquidiocese. Né? Eu tenho aqui os horários. Pode falar dos horários das missas, né? Que eu acho que é interessante já informando no cemitério do Bonfim, no cemitério do Bonfim é às 8, às 10, às 14 e às 16 horas. No cemitério da Paz, às 7h30, às 9, às 11 horas, às 13h30, às 15 e 16h30. No cemitério da Consolação, às 8, às 11 e às 16. No cemitério da Saudade, às 7, às 9, 11, 13, 15 e 17 horas. Nos cemitérios de Ribeirão das Neves, é no Porto Seguro, onde haverá uma missa às 9, 14 e 16h30. No Senhor da Paz, a primeira celebração é às 7h30 e a outra às 16 horas. Senhor da Paz é onde? Em Ribeirão das Neves. Mesmo. E em Ibirité, as celebrações, tanto no cemitério central quanto no cemitério do Canal, serão às 8 horas. Sei. E Santa Luzia não tem? Santa Luzia tem no cemitério Belo Vale, às 14 horas, e na paróquia ao lado do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ah, beleza. Isso. Beleza. Esse trabalho é muito importante porque é a primeira vez, foi a Metropax que iniciou esse trabalho.
fantástico nos cemitérios no dia de finados. Porque normalmente os cemitérios apenas abriam as portas, né? E as missas eram celebradas lá com a pouca estrutura, com o céu aberto e etc. Às vezes chovia, tinha problemas, muito sol, né? Então, a Metropax, ela dá essa estrutura para que a Arquidiocese possa, com tranquilidade, fazer esse trabalho. Inclusive, as missas aumentaram, né? Sim. Até porque eu estou vendo aí, são muitos horários de missa hoje, né? Muitos horários. No Cemitério da Paz, por exemplo, cada missa comporta cerca de 400 pessoas. No Cemitério do Bonfim, 200 pessoas. Então, a Metropax percebeu, né, que os fiéis precisavam de toda essa estrutura e a parceria com a Arquidiocese é uma parceria sólida, há mais de 8 anos, que nós conseguimos acolher de forma mais confortável os fiéis para assistirem às missas nesse dia. E eu tive a oportunidade, já sempre que nos dias de finados, de visitar os cemitérios públicos da cidade e tomar um cafezinho, comendo um biscoitinho. Tem o famoso cafezinho da Cirla. Lá com o pessoal, né? Isso. Né? E é muito interessante, nós chamamos de acolhimento, né? Que já falamos aqui a respeito com o Fernando, que é o que nós chamamos de trabalhar as pessoas que não conseguem absorver o luto, né? Isso. Né? As pessoas, elas vivem o luto, algumas durante muitos anos, e esse acolhimento é muito importante, né? O nosso trabalho, ele não encerra no sepultamento, ele se prolonga enquanto a família precisar do nosso acolhimento, ele se estende praticamente em todas as fases do luto. E no finados não podia ser diferente, né? Assim, é verdade. Que as pessoas dedicam o dia a visitar os jazigos, os túmulos daquelas pessoas que elas amavam e de relembrar, trazer lembranças, aquele carinho, aquele afeto, nós estaremos lá para acolher todos os visitantes. Eu, como sou egresso do rádio, então, no rádio, né, historicamente, o rádio sempre tocou os cantores que já se foram, que viraram saudade, mas que deixaram as lindas gravações, né? E que a gente pode recordar aí. Hoje, praticamente, né, quase os grandes cantores brasileiros já se foram, né? Sim. Então, tem uns novos chegando aí, né? Mas como a gente homenageia aqueles que se foram, então, quer dizer, eu fico me lembrando aqui que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, que tem lá o mausoléu da Academia Brasileira de Letras, que tem sepulturas históricas. Sim, lá, grandes como nomes. De Chico Alves, de Carmen Miranda, né? De alguns políticos famosos que estão sepultados lá, como em Belo Horizonte, Sim, né? no Cemitério do Bonfim. Nós temos o mausoléu lá do Olegário Maciel, de outras grandes figuras da política mineira que estão sepultados lá, né? Sim, no Cemitério do Bonfim, é o primeiro cemitério de Belo Horizonte, onde reúne, né, essas personalidades mineiras, mas nós acreditamos que todos os cemitérios, eles precisam dessa estrutura porque, né, para todos que se foram se tornam muito importantes nos corações. Há muitos anos eu disse uma coisa que muitos me criticaram, que eu dizia que o cemitério do Bonfim é um centro de arte. Agora, como é que você vai falar que cemitério é centro de arte? Mas é porque o cemitério do Bonfim, né, historicamente, e eu gosto de falar isso porque os italianos sempre tiveram, né, a fama de serem os grandes escultores do mundo. Sim, artistas. Não é verdade? E nós tivemos ali na Rua Bonfim, né, as marmorarias de italianos. E tem lá uma hoje, ficou uma, que é os Irmãos Natali, que está ali praticamente na Praça do Cemitério do Bonfim. E os italianos ajudaram a memorizar, né, a colocar, vamos dizer assim, mais arte nos cemitérios, ao fazer grandes imagens bonitas, né, maravilhosas, no mármore, no marfim, de tudo enquanto há, né? Nós temos lá as grandes artes, né, que foram plantadas ali no cemitério do Bonfim. E hoje, inclusive, você tem que ter segurança, porque, né, já tem muita gente querendo assaltar e roubar cemitério, né? Sim. Não é verdade? Por causa da valorização dessas peças, né? Verdade, elas não registram só aquela imagem de fé, de sentimento, de emoção. Né? Os visitantes que vão ao cemitério do Bonfim ficam encantados com a perfeição das esculturas que registram a emoção, a fé, todo aquele significado que tem, né, o luto, a fé do católico. É interessante que eu, desde garoto, né, ia no cemitério do Bonfim. Eu conto uma história muito interessante, porque menino pobre daquela época, a gente levava uma latinha de água
com pano e etc tal, para ganhar dinheiro nessa época. Na manutenção dos jazigos, isso. A pessoa, menino, quanto você quer limpar essa sepultura? É tanto e tal. Quer dizer, eu fiz isso, né? Quando a gente era muito pequenininho e queria tanto ter um dinheiro para ir no cinema no final da semana, né? Nós fazíamos esse serviço, você entendeu? E aí eu fico me lembrando de uma imagem que eu vejo no cemitério, e toda vez que eu entro no cemitério do Bonfim, eu gosto de ver numa sepultura que fica ali do lado da Rua Mariana, né? Um Cristo, essa imagem, né? O artista que fez isso é uma coisa fantástica. E são artistas anônimos, né? Você não sabe quem fez. Um Cristo, né? Se esforçando para salvar um carneirinho. Uma coisa mais linda do mundo, né? Muito expressiva, né? Uma coisa linda, maravilhosa. Eu falei assim, meu Deus, né? Quanto tempo está isso aqui? Sempre que eu vou ao cemitério, eu gosto de olhar essa, que me encantava desde criança, né? Essa imagem do Cristo tentando salvar um carneirinho. E ainda encanta, né? Encanta, não é verdade, né? Sim, com certeza. Então, é um negócio assim, fantástico, maravilhoso. E aí, depois dessas falas, dessas coisas todas, o cemitério do Bonfim passou a ser, aliás, até a Metropax fez um trabalho fantástico, maravilhoso, ao patrocinar um livro, né? Sim. Com as necrópolis de Belo Horizonte, né? E justamente mostrando esta riqueza artística do cemitério do Bonfim, né? O cemitério da Saudade tem alguma coisa na sua parte principal. Inicial, ali, né? Mas o cemitério do Bonfim mais ainda, porque tem os mausoléus das grandes figuras da política mineira, lá tem ainda a sepultura, embora o corpo não esteja mais lá, a sepultura onde foi sepultado inicialmente Padre Eustáquio, não é verdade, né? Tem fotos do sepultamento de Padre Eustáquio, não tem no cemitério, né? Mas o cemitério já podia ter assim um meio museu disso, né? Sim. Uma obrigação de colocar essas coisas assim fantásticas, né? Que aconteceram na história da cidade, como a morte e o sepultamento de Padre Eustáquio, que foi um acontecimento na década de 40, né? Que histórico, muitos lembram até hoje do que foi o sepultamento de Padre Eustáquio, que é o santo de Belo Horizonte, não é verdade? Né? Sim, com certeza. E nós temos essa oportunidade de ir lá no cemitério do Bonfim e de também fazer essa visita. Aliás, no dia de finados, é uma das sepulturas mais visitadas, né? Sim, é uma das mais visitadas. É do nosso querido Padre Eustáquio, né? Justamente. Como tem Irmã Benigna, Irmã Benigna também é uma das mais visitadas, né? Tanto que os fiéis fazem uma celebração mensal nessa sepultura. E no dia de finados também é uma das mais visitadas. É verdade. Pois é. Eu quero te agradecer, Isabela, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, a gentileza. E a gente volta amanhã com mais uma participação aqui no Manhã da Piedade. Mas agora nós vamos continuar com a Síria Caixeta. Até amanhã.